Sabe aquela diabetes que é igual a bolsa de valores? Sobe e desce e fica dependendo da volatilidade do mercado, como se fosse assim. E você nunca sabe quando ela vai estar alta, quando ela vai estar baixa, e você fica nessa instabilidade e na esperança que vai estabilizar. Seja muito bem-vindo ao canal Açucareta e seja bem-vindo ao nosso programa Diabetes 130. Aqui nós falamos de educação em diabetes para a pessoa com diabetes alcançar uma glicemia de 130 após refeição e controlar a diabetes. Eu sou Marcelene Brito, sou enfermeira e hoje, nesse episódio, nós vamos falar como controlar essa diabetes rebelde, essa diabetes como se fosse uma bolsa de valores. Então, se esse assunto pode te ajudar, já te inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que é diabético, que precisa saber mais sobre diabetes. Então, vamos lá. Como controlar essa diabetes rebelde, essa diabetes bolsa de valores, hora alta, hora baixa, que você nunca sabe o que vai impactar nela ou o que vai impactar nessa glicemia, nessa diabetes, para dar alta ou para dar baixa. A diabetes, ela, dentro da principal característica dela é a alta da glicemia, do açúcar no sangue. É a alteração, é a hiperglicemia. Então, a diabetes ela se caracteriza principalmente por isso. E qual é a variação para eu saber essa hora alta, hora baixa dessa diabetes, dessa glicemia? A variação, considerando uma glicemia capilar, por exemplo, aquela que você faz na ponta de dedo, que é muito comum com a pessoa diabetes tipo 2 fazer esse tipo de controle, antes das refeições ela dá um resultado de 80 a 100 e 2 horas depois das refeições, um valor ótimo é 130, mas até 150 é um valor muito bom. O que não é um valor bom é acima de 180 após refeição, ou dá acima de 100 antes das refeições. Eu estou lembrando que eu estou considerando aqui o parâmetro da glicemia capilar. Então, esse é o parâmetro da hora alta, hora baixa. Se estiver abaixo de 80, antes das refeições, ela tem a tendência a baixar muito. Ou melhor, ela vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que sente alguns sintomas já com essa glicemia de 70, mas tem pessoas que não. Mas o parâmetro ali, para a gente ter um meta-glicêmica, como a gente fala, é de 80 a 100 antes das refeições. E 2 horas depois das refeições, o ideal ali é 130, 150. Então, estar alta, né, acima de 180, 200 já é alta, glicemia de 200 2 horas depois da refeição não é normal e também não é normal antes das refeições. Né? Então, essa instabilidade, né, essa rebeldia da diabetes, hora alta, hora baixa, esse parâmetro que eu acabei de falar, ele é ideal a pessoa saber para que ela tem um parâmetro do que comparar. Né? Então, a diabetes hora alta, hora baixa, a diabetes bolsa de valores, ela nunca tem um gráfico de estabilidade, né? De estabilidade nesses parâmetros, diante das refeições de 80 a 100 e 2 horas depois das refeições de 130 a 150, por exemplo. Certo? Ela está sempre ou para mais ou para menos, totalmente no descontrole. Então, eu chamo dessa diabetes de diabetes bolsa de valores ou diabetes rebelde. E aqui, nesse vídeo,
Eu vou falar de como controlar essa diabetes, de como manter essa diabetes, como domar ou tornar essa diabetes não rebelde, ou você ter controle da sua bolsa de valores, por exemplo. E o que eu não vou falar aqui é sobre medicamentos ou receitas milagrosas para controlar essa diabetes, para sair dessa instabilidade, certo? Então, é o ponto que a gente vai tratar nesse vídeo. Então, se esse assunto, se você gosta ou necessita escutar desse assunto, já te inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com as pessoas que precisam saber mais sobre isso. Com certeza você vai estar ajudando muito, muito essas pessoas, certo? E assim, o que é essa instabilidade, né? Instabilidade da diabetes, desse diabetes hora alta e hora baixa. Antes de falar dessa instabilidade, qual o benefício que você tem se você aprender a sair dessa instabilidade, aprender a controlar essa diabetes rebelde e ter domínio dessa diabetes bolsa de valores? O grande benefício é você aprender a controlar, a manter o controle, a você colocar a diabetes dentro da sua vida e não o contrário, a sua vida dentro da diabetes. Como assim? Você está com uma bolsa de valores, por exemplo. Você nunca sabe quando ela vai estar alta, quando ela vai estar baixa. Por quê? Depende de fatores externos, depende de especulações financeiras e depende de várias conjunturas e estruturas econômicas de um país, de administração de um país, que você não tem controle, certo? Nem aquela pessoa que tem um grande conhecimento sobre bolsa de valores, nem aquele que aplica muito tempo em bolsa de valores, ele vai ter o controle disso, certo? Porque vai depender de fatores externos. Você aprender, o benefício de você aprender a controlar, a como controlar essa diabetes rebelde, a como controlar essa diabetes bolsa de valores, ela vai permitir você manter o controle de uma forma mais fácil. Eu costumo dizer que controlar a diabetes é simples, é muito simples, mas não é fácil. Por quê? Cada indivíduo tem vários costumes, vários hábitos e vários comportamentos, ou várias dores, vamos supor, certo? Que está no inconsciente ali. Então, aprender a controlar essa diabetes rebelde, essa diabetes bolsa de valores, é você não se deixar afetar pelos valores, pelos acontecimentos externos, certo? E aí eu vou detalhar muito bem nesse vídeo sobre isso e como você pode começar a sair dessa instabilidade, dessa diabetes rebelde ainda hoje, certo? Então fica até o final desse vídeo, que com certeza vai te ajudar muito. O que causa essa instabilidade da diabetes, né? O que causa esses valores, né? Hora alto, hora baixo. Primeiro ponto bem importante é que a pessoa ela não aprendeu a como controlar essa diabetes. O principal ponto é isso. Como assim? Se você já tem diabetes há algum tempo, já faz algum tratamento, né? Você já teve acesso a vários profissionais de saúde. E aí, um grande ponto que a gente, como profissional de saúde, acaba errando não atentando que cada profissional de saúde, ele vai dar um tipo de aconselhamento de saúde ou um tipo de plano ou diretriz para aquele paciente ou para aquela pessoa que tem diabetes.
certo? Então, isso faz com que a pessoa ela não tenha um plano só para seguir para aprender a controlar a diabetes. Ela segue uma dica da nutricionista, uma dica do enfermeiro, uma dica do médico, e não tem um plano para um passo a passo para aprender a controlar essa diabetes de fato, de uma forma simples e prática, e com isso fica um embaralhado na cabeça de aprendizado de qualquer um seria assim, não é só você, certo? É como se, por exemplo, você jogasse no Google várias informações, cada site que você pesquisasse ali viesse um tipo de informação, de como fazer, de várias, mesmo sendo do mesmo assunto. A maioria das vezes que a pessoa que tem diabetes e tem essa diabetes hora alta, hora baixa, ela não aprendeu a controlar nesse processo. Ela foi pegando informações que não tem um plano de cuidados específico, né? Um caminho passo a passo. E isso, se aconteceu com você, não foi exatamente problema seu. A gente, profissionais de saúde, de verdade, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, com a educação em saúde. A nossa saúde no Brasil inteiro, no mundo, ela é muito centrada em problemas e não em solução. Eu tenho um problema, vou ao médico, ele passa um exame, passa um remédio e eu acho que tem que resolver. Eu acho que resolve. Muitos casos se resolve desse jeito, certo? Mas quando eu trato de diabetes, que é um processo de aprendizado para controlar a diabetes, não só a medicação, não só a alimentação, não só a atividade física, é um aprendizado que a pessoa deve ter, que a gente chama de educação em saúde, para que ela consiga colocar tudo e todas essas orientações de medicação, de aferição de glicemia, de alimentação, de atividade física, num só plano, num só cuidado. Então, o que causa essa instabilidade é o fato do desconhecimento de como controlar. E o desconhecimento vem principalmente dessa orientação de saúde muito aos pedaços, entende? Muito aos pedaços. Eu falo isso porque eu comecei a acompanhar pessoas com diabetes em 2015, mais ou menos, e mesmo tendo a formação de enfermagem, gostando bastante da educação em saúde, eu tive dificuldade de fazer aquela pessoa aprender de uma forma prática e simples sobre a educação em diabetes e controlar essa glicemia por muito tempo, certo? Então, o que é aprender a fazer? É quando você se propõe a escutar, ou aquele profissional vai junto e te orienta para aquele assunto, no caso da diabetes, e você faz aquilo que é proposto e tem um resultado, certo? O resultado que aquele para alcançar, por exemplo, sair de uma glicemia de 250, 300, para uma glicemia de 130 após refeição. Então, esse você pode considerar que aprendeu, certo? Então, o principal ponto dessa instabilidade é esse desconhecimento, essas informações todas aos pedaços, né? Outro ponto é outra causa dessa instabilidade é o medo de, como posso dizer, o medo de tudo, o que está por vir. O que está por vir quando você descobre que tem diabetes, né? E isso pode perdurar por muito tempo. E, mais uma vez, a orientação de saúde ela é fundamental nesse ponto, né? Como assim esse medo do que está por vir? Ora, eu estou falando, o canal é muito voltado para pessoas com diabetes tipo 2. A pessoa com diabetes tipo 2, geralmente ela tem um diagnóstico ali em torno dos 40 anos, né, ou mais de 40, né, essa idade que a sociedade brasileira, a média dessa idade que a sociedade brasileira fala sobre a questão da idade de diagnóstico. Né? E você já tem muitos costumes, você tem uma vida construída, e de repente,
recebe o diagnóstico de diabetes. E a diabetes tipo 2, ela está muito ligada a comportamentos. A alimentação desregrada por muito tempo e a falta de atividade física. 2 fatores. Claro que eles não são os únicos, certo? Mas esses 2 fatores. E aí você recebe esse diagnóstico de diabetes, não tem uma educação em saúde passo a passo para você aprender a lidar com tudo isso e viver a sua vida, e não viver a diabetes, e você recebe várias listas de não pode, né? Isso, você vê muito no mercado isso, né? Isso aqui pode para diabetes, isso aqui não pode, certo? E isso te dá uma sensação de sofrimento grande. Ora, eu tenho diabetes, eu vou deixar de viver, eu não vou ter uma vida normal, eu não vou sair com meus amigos, eu não vou poder mais fazer isso que eu costumava fazer, eu não vou poder mais reunir com os amigos para tomar aquela cervejinha. Então fica várias listas de não pode e inconscientemente você fica sofrendo por causa disso, certo? Não é um sofrimento que a gente consiga visualizar, entende? Só que nós, seres humanos, todos nós, a gente foge da dor. Tudo que causa sofrimento para a gente foge, certo? E isso acontece também nessa diabetes. Primeiro, isso que eu falo do medo de estar por vir. Então, esse sofrimento, ele te afasta de você aprender a controlar, porque na cabeça da pessoa com diabetes, é que diabetes é assim mesmo, que ela não vai aprender a controlar, que ela vai ter uma vida totalmente de doença, e como a gente foge da dor, e aquilo causa dor pra gente, porque a gente não vai fazer mais o que a gente gosta, certo? Faz com que eu tenha rejeição por algumas coisas, rejeição por aprender, rejeição, às vezes até alimentar. Como eu digo alimentar? Um caso de uma pessoa com diabetes tipo 1, que descobriu diabetes com 30 anos, ela fazia bastante atividade física e se alimentava muito bem. A alimentação dela, eu tinha inveja, tá? Porque ela conseguiu uma disciplina, fazia musculação, crossfit, outras coisas, ela conseguiu uma disciplina que eu não conseguia, certo? E é tudo regrada e é nutricionista justamente para a parte estética, para a parte física. E aí, de repente, ela descobre que ela tem diabetes, né? Diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é genético e que o próprio corpo agride o pâncreas e não produz mais insulina. Então, em alguns casos, em menos casos, acontece isso, da pessoa descobrir com essa idade, de 27, 30 anos, né? E mais ainda, ela tem diabetes tipo 1 por causa disso, né? E aí ela já fez toda a parte de diagnóstico em relação a isso. Mas o que aconteceu com ela em relação a esse medo do que está por vir, essa fuga do sofrimento? Lembra, ela tinha uma disciplina alimentar que não era por causa de doença, era porque ela queria manter um físico e fazia tudo muito bem certinho, tudo muito bem pesado, ao extremo assim, de disciplina, como você deve saber, pessoas que fazem musculação e querem um porte físico. Só que o que aconteceu com ela, acredito que uns 2 anos, né, e eu acompanhando de perto, porque eu trabalhava junto com ela, ela querer fugir da dor, daquilo de que não sabe o que está por vir da diabetes, a jovem, o dinheiro que ela comprava, ela ia para a festa, ela já tinha que comprar insulina. Então, várias outras coisas que interferiam na vida dela e a questão do medo de que está por vir, fazia com que ela desregrou a alimentação dela todinha. E alguém muito regrado, e não era por causa de doença. Então, às vezes, esse medo de o que está por vir, essa fuga do sofrimento que você tem inconscientemente,
faz você comer coisas que você não comia antes, né? Comia antes e aquela vontade imensa de comer que faz essa diabetes entrar numa instabilidade. Então, eu estou falando aqui de um conjunto de fatores de comportamentos, tanto de conhecimento quanto de medo de que está por vir, medo do sofrimento, querer fugir do sofrimento. Então, por isso que eu costumo dizer que controlar a diabetes é simples, mas não é fácil, porque envolve tudo isso. Então, a causa dessa instabilidade, né, tirando a parte orgânica em si, que aí todos nós sabemos, esses dois fatores, ele é muito importante. O desconhecimento, as informações aos pedaços, né, que não consegue seguir um plano, e também o medo de o que está por vir, o medo dessa mudança que gera outros comportamentos que às vezes a pessoa nem tinha antes e causa vários outros que vai prejudicar essa pessoa, né, além da parte orgânica em si que causa essa instabilidade. Mas eu quero chamar a atenção para esses dois pontos. E qual o jeito errado que as pessoas tentam fazer para controlar essa diabetes? O jeito errado é achar que vai acontecer algo milagroso. Você já se deparou com situações, né, que uma pessoa diz, tal chá é bom para diabetes. Na internet mesmo, no Google, Facebook, tal planta, tal batata, se você tomar, some a diabetes. Então, o jeito errado de você tentar controlar a diabetes, né, sair dessa diabetes hora alta, hora baixa, dessa diabetes bolsa de valores, rebelde, é achar que vai acontecer algo milagroso, certo? Milagres acontecem, tá? Deus está para fazer os milagres na sua vida. Mas vamos do lado lógico, certo? A pessoa com diabetes tipo 2, ela desenvolveu diabetes antes do diagnóstico em torno de 5, 10 anos. Então, não foi do dia para a noite. Foi vários comportamentos de uma vida de alimentação excessiva, de falta de atividade física, a alimentação sem qualidade e outros fatores ambientais, outros fatores de estresse e junto com o genético que são acentuados, né, que são estimulados com esse comportamento de atividade física e alimentação. Então, às vezes a gente quer, isso acontece com todos nós, seres humanos, achar algo que vai curar tudo isso, que vai resolver a nossa situação, certo? Então, nós seres humanos, nós somos muito imediatistas. Não é você, é eu, o ser humano, é a natureza do ser humano. A gente foge do sofrimento e nós somos imediatistas. Então, a gente quer algo para agora, certo? Então, o jeito errado, né, de tentar sair dessa glicemia oral, dessa glicemia rebelde, dessa diabetes rebelde, é achar, procurar algo milagroso, que achar que você vai tomar chá disso ou comer aquilo que vai controlar essa diabetes para sempre ou vai curar essa diabetes. Não vai, certo? E aí eu vou te mostrar, no final desse vídeo, uma forma que você pode começar hoje já para te ajudar a sair dessa diabetes rebelde. E qual o jeito certo, então, de controlar essa diabetes, né? De sair dessa diabetes rebelde, dessa diabetes bolsa de valores e você ter totalmente o controle disso, né? É você seguir um plano de cuidados específico para você. O que é um plano de cuidados específico para você? É você aprender sobre você, os seus comportamentos, certo? Os seus comportamentos e mapear isso. Como
comece na diabetes? Como é o ideal? Como vai se tornar um caminho mais fácil para você, para controlar essa diabetes e sair dessa instabilidade? Esse plano específico de cuidados é você, primeiro, aprender a verificar a glicemia, aprender a anotar, aprender a analisar essa glicemia, certo? Aprender como funciona essa diabetes por dentro, como essa tua alimentação impacta nessa glicemia, aprender sobre diabetes tipo 2, certo? Então, e pegar esse aprendizado e trazer para a sua vida. Apesar da gente ter conceitos gerais, aprendizados gerais, é a sua vida. Você tem um trabalho específico, você tem uma família específica, você tem potenciais e limitações específicas. Então, é um plano de cuidados específico para você, certo? Específico para você. Só que a melhor forma de fazer isso é você construindo, certo? Você construindo junto com o profissional de saúde. Lembrando que o profissional de saúde, ele é coadjuvante nesse processo. O principal ator dessa história é você. Como assim? Por mais que o profissional de saúde te oriente, se você participe de uma equipe, por exemplo, de pessoas com diabetes, ou tem uma equipe de profissionais de saúde te ajudando, de enfermeiro, nutricionista, médico. Se eles conversarem entre si, ótimo. Se eles não conversarem entre si, faça isso. Leve as informações para cada um e faça com que essas informações sejam específicas para você. Então, e você sendo o ator principal disso, né, o ator principal, você vai conseguindo enxergar um caminho, vai construindo o seu mapa. E isso te dá uma leveza, evita sofrimento, porque você sabe exatamente o que está por vir. Você tem o controle de tudo isso. E isso te dá uma leveza de vida. Então, esse plano de cuidados, né? O plano de cuidados é como se você saber exatamente para você está indo na sua verificação de glicemia, certo? A verificação de glicemia ela é só um indicador. Na sua alimentação, como você faz para a sua alimentação, para você comer o que gosta e não alterar essa glicemia, as suas medicações, né, a conversa com o seu médico sobre as suas medicações, os efeitos, como você pode fazer para diminuir a quantidade e às vezes até zerar essas medicações, como uma pessoa com diabetes tipo 2, mas uma conversa, você sendo o ator principal disso, o profissional de saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja nutricionista, ele é apenas coadjuvante, ele vai só te orientar, é você que vai fazer isso no dia a dia, é você que vai tomar posse de tudo isso e aprender sobre diabetes, né? Claro, com uma orientação, mas que você vai fazer esse caminho sem depender de ações externas, entende? Sem uma bolsa de valores, né? Você não vai depender do mercado, você não vai depender de um profissional de saúde para o resto da vida para controlar a tua diabetes. Você não vai depender de lista de restrições alimentares para controlar a tua diabetes, entende? Então, você ser o ator principal disso, os profissionais de saúde serem coadjuvantes, você sai dessa diabetes rebelde, né, essa diabetes bolsa de valores, né, então dessa montanha-russa de hora baixa e hora alta. Né, e esse jeito certo, né, esse jeito certo de sair dessa glicemia de alta, por exemplo, de 250, 200, para uma glicemia de 130 após refeição e controlar a diabetes, né? Como você deve fazer esse seu mapa, certo? Eu gosto muito da expressão mapa de glicemia, porque realmente ele vai ser seu mapa, ele vai ser o seu GPS, seu indicador. O profissional que faz isso, que te ajuda com muita propriedade sobre isso, é o enfermeiro, certo? Então,
Hoje, hoje eu desenvolvi uma técnica para ajudar essas pessoas com diabetes a desenvolver isso melhor, certo? Esse mapa. Passos simples usando no seu dia a dia. Então, o mapa de glicemia que eu ajudo as pessoas com diabetes a fazer é o que eu vou colocar aqui agora para você. Ele tem 3 pilares, certo? Aferir essa glicemia, anotar essa glicemia e analisar. E você pode fazer isso hoje. Tem várias formas de verificar essa glicemia, certo? Uma delas é a capilar, aquela glicemia de ponta de dedo. No canal tem vídeos de como verificar essa glicemia do R-, tá? Então aproveita e dá uma olhada lá. E a glicemia capilar, ela é a mais barata de você fazer. Tem outras formas, por exemplo, com sensores, laboratorial, certo? Só que são mais caras e aí você acaba não tendo que fazer sozinho. A de sensor é muito cara, né? A pessoa com diabetes tipo 1 que precisa de um controle maior geralmente usa. E de laboratório, quando você é muito mais trabalhoso e às vezes se torna bem mais caro, certo? Serve mais para um check-up geral. A glicemia capilar, ela é a mais acessível e você pode fazer em casa, certo? Então, voltando aos pilares do mapa, né, de verificar essa glicemia, como você vai verificar essa glicemia? O ideal é verificar 3 vezes na semana, certo? Para construir esse mapa. Não significa que se você tiver necessidade de verificar fora dessas 3 vezes na semana, você não pode, certo? É para aprender essa educação em diabetes para controlar a glicemia, certo? Se você verifica a sua glicemia a qualquer hora do dia, sem um objetivo, só para saber, você está só furando o dedo, você não está controlando a diabetes, certo? Para você controlar a diabetes, você tem que ter um método que você anote, compare, certo? E analise. Então, você vai verificar essa glicemia 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana e 6 vezes ao dia. Ora, se você acha ruim uma vez, né? Mas, assim, é necessário, por quê? Porque para você analisar e ir fazendo as correções que tem de fazer, certo? Nada mirabolante. As correções que você identifica que dá para fazer, certo? Você é o ator principal dessa diabetes, bolsa de valores aí para você dominar. E essas 6 vezes no dia, e que horas você verifica? Antes das refeições e 2 horas depois das refeições. Então, considerando a refeição principal, né, café da manhã, almoço e jantar, certo? Então, para iniciar, essas são as refeições principais. Claro que, com o tempo, quando você alcança um nível de controle, né, de controle de glicemia, você, junto com o teu enfermeiro, você coloca uns outros horários de verificação de glicemia, por exemplo, né, antes da atividade física, antes dos lanches, mas esse é um outro passo lá, já quando você já alcançou essa glicemia de 130 após a refeição e está querendo só fazer ajustes, né? Ajustes. Então, verificou essa glicemia 3 vezes na semana e 6 vezes no dia antes das principais refeições, certo? E tem vídeo também detalhado no canal sobre isso, detalhando o porquê, tudo, desse horário de aferição de glicemia. Você vai anotar tudo, não confie na sua memória, tá? Anote tudo porque fica mais fácil de você analisar e aprender o que deu certo, o que não deu tanto certo, certo? E o terceiro pilar é analisar. O que é analisar? Lembra que eu disse que o aprendizado da diabetes, a educação de diabetes, ele é muito importante? Então, nesse ponto, você vai analisar. Você vai aprender, né, o enfermeiro, ele, no seu plano de cuidados, ele te ensina isso sobre a educação de diabetes, certo? E não impede que o nutricionista, o médico também te ensine sobre isso, né? Mas eu falo bastante do enfermeiro porque dentro do atendimento de educação de diabetes, a função do enfermeiro, ela está muito ligada à educação em diabetes, a fazer pelo paciente aquilo que ele não pode fazer por ele naquele momento, é ensinar.
certo? Então, uma das funções do enfermeiro nessa equipe de educação de diabetes é esse ponto. Então, por isso que eu trago bastante a questão do enfermeiro, certo? Então, analisar, você ter a noção de como a diabetes age por dentro e qual o impacto na sua glicemia, de o que você come, o que você alimenta, desse impacto nessa glicemia. O teu mapa de glicemia é o teu indicador, é o teu GPS para onde você vai, se você está no caminho certo ou você não está, precisa mudar de rota, certo? E nessa análise da alimentação, você vai descobrir coisas que você nem gostava de comer e estava na lista de restrições de pode para diabetes e altera a glicemia, e aquilo que não, aquela lista de não pode para diabetes, por exemplo, coisas que você gosta de se alimentar, você vai ver que nessa análise, você vai ver que às vezes não altera tanto a glicemia, então você passa a se alimentar do que você gosta, não alterando essa glicemia, certo? Então, isso é uma análise, é uma construção desse mapa, certo? Junto com o teu junto com os profissionais de saúde, né? Principalmente, né, dessa construção desse mapa junto com o enfermeiro. Então, essa análise também inclui sono, inclui os fatores externos que você não tem controle, certo? Do seu trabalho. Então, você vai adaptando isso para a sua necessidade. Por exemplo, teve uma situação que a pessoa já estava em controle, já tinha alcançado o glicemia de 130 e ela trabalhava turnos de 12 horas, às vezes era noturno. E a perna da pessoa estava inchando, estava com leve inchaço, certo? E aí isso causava dormência e outras coisas. Então, a gente passou a direcionar esse plano de cuidados mais para esse ponto, para essa dificuldade, certo? Então, a gente encontrou uma forma de que a pessoa conseguia fazer, certo? De conseguir adequar ali, e não criava tanto esse problema desse inchaço na perna, dessa sensação de dormência, e essa glicemia voltasse à meta normal, porque estava alterando muito no período da manhã, antes do café da manhã, certo? Então, é esse que eu digo que é o plano de cuidados, é específico para você. E tem um geral que é para todo mundo, mas assim, aprenda a fazer para você. E esse aprendizado você faz junto com o teu profissional de saúde, o teu enfermeiro, certo? Então, esse é uma das formas corretas e é uma forma que eu acredito que dá muito certo e que se torna simples de fazer, certo? E você consegue esse controle da diabetes mais fácil. Então, assim, você sai dessa glicemia, né, de hora alta, outra hora baixa, e entra numa estabilidade, certo? Que antes das refeições, ela vai dar de 80 a 100, e 2 horas depois das refeições, de 130, uma glicemia capilar. Você vai verificar se a glicemia ela sempre vai dar o mesmo valor? Não, porque o nosso organismo está processando o tempo todo. E a glicemia, o sangue no açúcar, a principal fonte dele é a nossa alimentação. Então, a gente comeu, dependendo do tempo que vai absorver esse alimento, dependendo do tempo do que você comeu, da qualidade, das misturas que você comeu, ele vai levar um tempo para absorver. E o nosso organismo está todo o tempo absorvendo e todo o tempo usando glicose, usando açúcar, certo? Então, você vai verificar, nunca vai dar um valor igual a 15 minutos, a 30 minutos atrás, por exemplo. Mas o que tem que ser ela ter um gráfico, né, linear, nem muito baixo e nem muito alto, certo? Né? Então, por isso que a gente entende essas metas de antes das refeições e depois das refeições, coloca dentro do mapa justamente para a gente ter um parâmetro. E essa variação não ser muito grande, certo? E quando você aprende a mapear isso, a verificar sua glicemia, anotar e analisar naqueles quesitos que são importantes para você, você mantém
você mantém esse gráfico de uma forma linear, certo? Nem muito alta e nem muito baixa, né? Então, você sai dessa diabetes, né, bolsa de valores, que todas as influências externas impactam nisso e você não tem domínio. Você sai dessa diabetes rebelde. Então, você aprende a controlar teu controle. Claro que vai ter coisas externas que vão influenciar, que você não vai ter controle. Mas a maioria do tempo, você aprendendo a fazer esse mapa de glicemia, você vai ter controle, certo? Então, isso que vai fazer você controlar essa diabetes e sair dessa diabetes rebelde, dessa diabetes fora de controle, dessa diabetes de bolsa de valores. Né? Então, um ponto muito importante, porque você deve aprender a controlar essa diabetes. A diabetes tipo 2, ela aconteceu, certo? Assim como aconteceu com você, poderia acontecer comigo, com outra qualquer pessoa, certo? E ela é só um atropelo que você deve aprender a lidar com isso. Eu costumo dizer, e eu acredito fielmente nisso, que Deus nos fez para viver o melhor desta terra. Né? E atropelos a gente vai ter, obstáculos na vida a gente vai ter. E a diabetes, para você, deixe ela só se tornar um pequeno obstáculo. Aprenda a controlar, aprenda a estar no controle, assista vários vídeos desse canal, que esse canal é para você aprender a alcançar a glicemia de 130 e controlar a diabetes. E compartilha para outras pessoas, inclusive com tua família, para ela aprender também. Você vai ensinar isso para a tua família, que fica mais fácil. Né? E não deixe de viver os seus sonhos, não deixe de construir o que você tem para construir. Então, a diabetes só é um atropelo. Deus te fez para viver o melhor desta terra. Então, viva o melhor desta terra, que você ainda tem muito, muito ainda para realizar, certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te inscreve no canal, curte esse vídeo, porque assim o YouTube te entrega mais vídeos quando eu colocar aqui no canal. Compartilha com aquela pessoa, ajuda outra pessoa também. Eu tenho certeza que esse vídeo teve informações que te ajudaram, então ajude a outra pessoa também nessa educação em diabetes. Então propague isso e escreva aí nos comentários que assuntos você quer saber mais sobre diabetes, né, para eu trazer aqui no canal para você, tá? Então, até o próximo vídeo.